que a gente pode dar início ao assunto principal de hoje, né? Que é como gabaritar a química na prova da PC São Paulo. Primeiro de tudo, vamos fazer uma apresentação de quem que a gente é, né? Pode começar, Magno. E aí, pessoal, boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou o Magno, eu sou perito criminal no Núcleo de Química da Perícia Forense do Estado do Ceará, que é a PFOS. Eu fui aprovado no último concurso, eu passei em primeiro na PFOS e no ITEP-RN, acabou que a PFOS se chamou antes, né? Aí eu, na fase de avaliação psicológica, eu já nem fui lá pro ITEP. Antes de trabalhar como perito, eu era professor de Química. Eu cheguei a dar aula no Cefet como professor substituto e também dava aula na rede pública para ensino médio, né? Em relação à minha formação, eu sou graduado, eu sou bacharel e licenciado em Química pelo Cefet-MG. Eu e a Desirê, nós somos da mesma sala, né? A coincidência. Vamos, da Eu mesma também. turma, segunda Isso. turma do Cefet. Exatamente. Eu turma boa, né? Nossa, melhor. Não é porque era gente, não, mas era melhor. É, verdade. No Cefet também eu fiz o mestrado em Engenharia de Materiais e depois o doutorado em Química na UFMG. De peso, É, Nossa Senhora. a equipe da E científica tá vai. top, né? Tá sim. E vai ajudar a gente hoje nas dicas, né? Nas dicas valiosíssimas de química. Eu Com sou certeza. Desirê, professora Desirê Salles, também me formei lá, né? Como o Magno já falou, me formei lá em Química Tecnológica no Cefet, de Minas. Dois mineiros, mineirinho, Uai. e né, a Fê aí, ó. A Fê também é da nossa época lá, ó. Oi, Olha Fê. aí. E fiz mestrado em Química, especializada em Química Analítica, lá no Cefet também. Estou aprovada na PCPB como perito, estou esperando chamar lá para o curso de formação, estou nas vagas imediatas, graças a Deus, em terceiro. E estou dando aula agora na científica, já estou com o Diego há um ano, mais ou menos. Já fui professora do Estado também, por contrato. Já dei aula em escola particular também, e aula particular, né? Tanto em escola privada quanto aula particular. E fui aprovada em outros concursos também, em sexto lá na PCAM, em quinto no IFCE, na objetiva do CFQ fiquei em sexto também. Estou aí, né? No mundo dos concursos também. Olha Então, aí, Desirê. aí a gente vai tentar. A Janice aí, a Janice entrou Até a também, Janice Janice entrou, né? Foi maravilhosa. nossa professora É, de Química Analítica. Até de hoje química lembramos dela, né? analítica. Nossa Senhora, com certeza. Lembro com muito carinho, com certeza. Vamos lá, gente. Então, a gente hoje vai passar algumas dicas, né, de como estudar química. Ô, Janice, muito obrigada. Eu que fico alegre. E principalmente, qual que é o nosso foco de hoje? Principalmente você que não é da área de química. Como começar a estudar química do zero e gabaritar a prova. Porque a prova é para perito geral. Então, são 10 questões de química, pelo menos de acordo com o último edital, 10 de biologia, 10 de física. Então, assim, a parte de química ela é muito forte dentre o quantitativo de questões da prova. Mas a gente vai mostrar para vocês que não vai ser um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, a parte de química dá para estudar, mas a gente vai falar isso tudo ao longo. Na Científica Concursos, a gente tem plano específico para PCSP, vai sair em breve, tá no forno, e tá assim, tá muito, muito bom mesmo. Parte de Sim. conhecimentos gerais, com roteiro de estudos, parte de química, com bizus, com fórum de dúvidas, listas de questões de todas as matérias também, de conhecimentos gerais e específicos, já prontinho ali para fazer. Então, Tem o plano ele está muito, estatística e muito bom relevância mesmo. de cada tópico, né? De cada disciplina. Exatamente, porque é muito importante a gente ter foco na hora dos estudos e saber o que priorizar.
porque o tempo é curto, o edital é longo, então a gente tem que saber o Exatamente. que priorizar. Isso. Outra coisa importante, as vagas para o nosso plano da PC de São Paulo, elas vão ser limitadas, então no link da bio, aqui do Científica Concursos, você consegue encontrar o link, né, para você colocar o seu nome lá na lista de reserva e já garantir a sua vaga para o plano, para esse plano valiosíssimo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, pode mandar na caixa de perguntas, eu acho que tem uma caixa de perguntas também, né? Toda live tem. E que aí, se a gente sentir que dá para responder na hora, a gente responde, se não, a gente vai e deixa para o final da live, a gente responde todas as perguntas, ou, como eu tinha dito, nas mensagens, a gente responde por direct também. Então vamos lá, vou fazer algumas perguntinhas para o Magnum, nosso professor Magnum, responder. E aí a gente vai conversando, né? Um bate-papo. O Magnum fala o que ele Isso. acha, o que ele pensa, e aí eu vou acrescentando se for necessário. Então, tá. Primeira coisa, o conteúdo de Química para PC São Paulo, ele é muito complexo. E aí eu já embalo isso numa outra questão. Todos os tópicos, eles precisam de ter muito exercício, de ser incessantemente fazer muito exercício ou não? Como é que funciona? Não, a prova da Polícia Civil de São Paulo para perito, ela, como é o cargo é para ser ocupado por perito geral, né? Não é específico na área de química. Isso faz com que a cobrança dos conhecimentos de química sejam mais como se fossem noções de química, né? Nós demos uma analisada aí na última prova e também no último edital. Aparecem os conteúdos mais básicos e não tem um aprofundamento muito grande. Das 10 questões que caíram na última prova, 8 delas eram de conhecimento de química de nível médio mesmo. Então, é bem tranquilo aí o pessoal que não é químico, né? Não teve química na faculdade de estudar. Duas dessas questões já seriam conhecimentos de nível superior mesmo. Além disso, dentro dessas 10 questões, nós vimos que 8 delas são questões que envolvem conceitos, né? São questões que não tem cálculo, apenas 2 delas são questões aí que tinham contas. Então, eu acho que baseada aí nessa análise inicial, algumas dicas, né, que eu dou aí para poder aprender química do zero e para quem quer se preparar para essa prova de perito criminal da Polícia Civil de São Paulo, o primeiro deles eu acho que seria compreender bem os conceitos e os fenômenos básicos, porque são esperadas muitas questões conceituais, né? Se vier uma cobrança próxima aí do que teve na última prova, 80% da prova de química foi conceitos, né? Também saber aplicar as principais fórmulas nas questões de cálculo, creio que foi uma de soluções e outra de estequiometria, são temas que costumam ter cálculo e sempre caem, né? Saber aplicar as principais fórmulas, é bom que o candidato esteja seguro em relação a essa parte. Uma outra dica que eu dou também é resolver questões estratégicas de cada tópico, dentro da monitoria, das aulas, nos materiais, nos encontros, né, da mentoria, da monitoria, terão a resolução dessas questões. Isso é bem importante, o candidato ele treinar antes, né? Porque vai chegar lá na hora, a ideia é ele não se surpreender com nenhum tipo de questão, né? A ideia é ele já ter feito pelo menos uma questão parecida antes. Então eu acho que isso aí É, é bem bacana. E além disso, nós vamos ter as questões não só dentro dos encontros, como também os cadernos de questões criados no concursos, né? Não só de química, mas de todas as outras disciplinas de conhecimento específico, que é biologia, farmácia, medicina legal, criminalística, todas as disciplinas de conhecimentos gerais, português, direitos, raciocínio lógico, tudo isso aí, o nosso aluno da científica ele vai ter à disposição. Além disso, uma outra dica que eu dou para a prova, especificamente para a prova de perito criminal da Polícia Civil de São Paulo, é estudar todos os tópicos do edital. Nós vimos que na última prova tinha em torno aí de uns 12 tópicos, se não me engano, e caiu das 10 questões, cada questão era de um tópico diferente, né?
Se fosse para o concurso de perito, igual as provas que nós fizemos em ITEP, PERFOS, você fez na PCPB, seria até mais interessante indicar alguns conteúdos prioritários, que geralmente caem, né? Que é analítica, instrumental, que a gente aprendeu lá com a Janice. Isso aí costuma cair bastante. Termoquímica, tem uns conteúdos bem batidos, mas no caso especificamente dessa prova da Polícia Civil de São Paulo, eu acho que o mais importante é que o candidato ele consiga estudar todo o conteúdo do edital, que não vai ser muito aprofundado, né? E é importante que ele domine todos esses conteúdos, sem se aprofundar tanto. Essa questão do aprofundamento aí, quem vai orientar nessa parte são os professores e mentores. Seria eu, você, o Diego, a Thalita, a Alicia. Então, cada professor e mentor aí já ter uma experiência, né, baseada em provas anteriores, em concursos anteriores, e também, de acordo com as estatísticas que nós fazemos, nós já temos uma noção aí quais os conteúdos que o nosso aluno ele tem que priorizar. Uma outra dica interessante que eu acho para essa prova é revisar os principais conceitos, utilizando as esquematizações que vão ter dentro do bizu de Química. E nós temos os roteiros de estudo que são para conhecimentos gerais e os bizus que são para a parte de conhecimento específico. E ao final do bizu, acho que nós devemos ter uma live mais para frente aí para falar só de roteiro de estudo, de bizu, né, Desirê? Nós Para vamos dar uma explicar olhada direitinho como é que funciona. ainda com o Diego, sim. Mas dentro do bizu tem uma esquematização completa do conteúdo, né, que o aluno pode utilizar para estudar e também, principalmente, para poder revisar os principais assuntos. E fora isso, se ele tiver dúvida, ainda tem o Tira Dúvidas de Conhecimentos Científicos dentro da plataforma da Tutory, que vai ter o contato direto aí com o professor, com os professores, né, da científica. Além disso, a gente ainda tem o Telegram também, né? Que no Telegram o pessoal pode mandar mensagem direto para a gente, Isso, tirar exatamente. dúvidas. Hoje mesmo eu estava respondendo, já respondi umas 3 dúvidas hoje no Telegram, fora as do fórum. Sim. Então, é um contato bem, bem próximo mesmo que tem com todos nós, com o Diego, com todos os outros professores. E aí é interessante focar, Magno, numa coisa que você falou, que às vezes a gente tem uma noção de, talvez, né, pode ter uma ideia de que não está estudando o suficiente. Mas para a química, só o conhecimento superficial ele realmente já é suficiente. Não precisa aprofundar e, na verdade, não é indicado aprofundar, porque você pode se confundir, principalmente quem não é da área, pode se bagunçar ali Sim. nos conceitos, nas fórmulas e acabar perdendo um tempo que é precioso. Na hora que a gente está estudando para concurso, todo minuto conta, então tem que ser Sim. eficiente. Então, às vezes pode ter uma ideia de que não está estudando tão aprofundado, mas é assim mesmo. Pelo menos de acordo com o último edital e com a última prova que foi na PCSP, o conhecimento cobrado em química foi bem superficial, então não tem necessidade nenhuma de se aprofundar. O que é importante, igual você Exatamente. falou, Magno, é dar uma visão geral em tudo que está no edital ali, porque caiu pelo menos uma questão de cada tópico. Então, aí é importante ver o edital todinho, só que não aprofundar, só de forma superficial. E aí eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos de temas, né? O que poderia ser, quando a gente fala que que alguns conhecimentos são mais conceituais e outros são mais matemáticos, exigem mais cálculo, seria o quê? Funções orgânicas é mais conceitual, é mais memorização. Funções Sim. inorgânicas também. Se a gente fala de estequiometria, aí a gente já fala de um pouquinho mais de cálculo. Ou então equilíbrio químico, aí já remete um pouquinho mais de cálculo. Propriedades Sim. periódicas já é mais conceitual. Então, são alguns exemplos, assim, de temas que são conceituais e outros que são mais matemáticos. E uma outra coisa importante também, que eu lembro que caiu na última prova, foi a aplicação daquela fórmula de ΔG. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Não tinha que fazer nenhuma Isso. conta, mas você tinha que analisar a equação e ver quando que ela seria espontânea ou não. Então, aí ali você tem meio que uma mescla entre um conhecimento matemático, só que não, no fundo ele exige ali um entendimento do fenômeno, do conceito daquela fórmula, e não necessariamente fazer a conta. Porque se você consegue entender aquela questão de forma conceitual, você já consegue responder. Ótimo, tá Exatamente. vendo, gente?
E Ótimas notícia dicas. boa para os candidatos, né? Que o tema é igual físico-química, questões de físico-química não caem de forma aprofundada. Então, às vezes o pessoal fica aí Isso se é ótimo. descabelando em concurso de perito, para perito achando que vai cair, ter que fazer derivada e tal. Não, não precisa não. Geralmente físico-química é um assunto de forma bem conceitual, né? E não vai ficar perdendo muito tempo fazendo continha também na prova, né? Continha de Isso. decimal, nada disso. Então, isso é uma notícia muito boa mesmo, para quem quer tentar PCSP. Nessa linha, então, sabendo mais ou menos o que cai, como que é cobrado, de acordo com, né, o conteúdo do último edital, de acordo com a última prova, qual que seria a forma mais eficiente de estudar, então? Por onde? Por PDF, por vídeo, por livro, só questão, não faz questão? Como? Então, na minha preparação, quando eu estudei para o concurso da PFOS, do ITEP-RN, eu utilizava muito os PDFs, né, do Diego, Estratégia. Eu acho que o material base tem que ser um material de qualidade, independente aí se vai ser o material de estratégia, ou do GRAM, do Alphacom, do cursinho que o aluno utiliza, né? A base, acho que dos conhecimentos está ali. Além deles, nós temos os bizus, que vai orientar muito bem o estudo do aluno, né? Vai mostrar quais conteúdos ele deve priorizar, vai ter a esquematização completa do conteúdo, as videoaulas, tendem a ser mais objetivas também. Quando eu estudava, eu não era muito de consultar livro, o material do Diego. Pense, né? O material do Diego de 2019 já era bom, com o primeiro material que eu tive contato. Aí você imagine hoje, em 2022, na contribuição agora de vários outros professores de química, né? Então, o material da científica, ele está excelente, né? Tá muito bom mesmo. Eu, na época, estudei só com o material do Diego, eu olhava uma coisa ou outra, assim, em livros, eu acho que não compensa o candidato ficar gastando muito tempo vendo muita coisa nos livros, né? Eu acho que ele tem que focar aí no material base do cursinho, os materiais aqui da científica, porque tem muito candidato que compra um monte de livros, né? E chega, não vai ter nem tempo de ler aquilo tudo. Quando você vai fazer E um. vai bagunçar, pode, na verdade, ser pior, porque pode bagunçar o conhecimento, principalmente para quem não é da Exatamente. área. Exatamente. Então, o que eu acho mais importante, pelo menos que funcionou muito bem para mim, é ter um material base de qualidade e conhecimentos assim, não ficar consultando muita coisa em livro, porque acabar que você vai perder tempo, né? A ideia nossa aqui da científica é justamente já direcionar todo o conteúdo, ter tudo prontinho para o aluno ver exatamente por onde ele vai estudar, como ele vai estudar e o que ele tem que ver de importante e revisar de cada tópico. Então, não precisa do aluno ficar perdendo tempo aí consultando várias fontes, que não faz muito É, sentido isso, e, perder na tempo. verdade, também, no nosso roteiro e no nosso bizu, a gente até indica, mas a gente indica super focado. Então, por exemplo, se a pessoa não Sim. quiser estudar por meio de um PDF já pronto, a gente ainda indica, olha, vamos supor, né, vídeo A, B e C no YouTube, que são muito bons e que abordam os conceitos X, Y e Z que a gente fala aqui nesse bizu, ou então, se você ainda quiser dar uma olhadinha no livro, vai somente na página tal. Lê Sim. só aquela página. Então, a gente ainda indica alguns materiais, muitos deles gratuitos, para se você tiver com um gostinho assim de querer aprofundar só um tiquinho, aí você vai lá e usa aqueles materiais. Ou se você não por questões financeiras ou não, e não quiser, né, utilizar o PDF de algum curso que já esteja pronto, a gente Uhum. dá essas sugestões para ter uma visão diferente ali, mas são sugestões bem pontuais. A gente não fala assim, leia o livro tal. A gente fala, vai na página tal que você vai encontrar exatamente o conceito que está escrito aqui no Bizu. Então, ainda tem essas dicas de referências bibliográficas que são, assim, que mamão na roda, que já te salva um monte de Com tempo ali que certeza. você ia gastar procurando aquele conteúdo. Sim. A ideia dos nossos roteiros de estudo e dos bizus é o aluno não perder tempo com outra coisa, né?
já vai estar tudo pronto ali, na nossa plataforma também. Ele vai ter que gastar tempo montando caderno de questões do que concursos? Não, ele já vai clicar, vai ter um botão e já vai ser direcionado. Ele vai perder tempo procurando livro, procurando vídeo? Não, é só clicar, todos os links já estarão dentro dos roteiros de estudo e do Bizu. O aluno ele tem que dedicar o tempo dele estudando PDF, assistindo videoaula, fazendo revisão, exercícios. O restante ele vai ter tudo pronto nos materiais da É, científica. inclusive, as videoaulas, se forem videoaulas muito extensas, talvez nem valha tanto a pena. Pelo menos assim, Sim. se for, por exemplo, assim, 10 vídeos de 2 horas cada, para ver um conteúdo pequeno ali, para ver um tópico só, por exemplo, do edital, talvez não compense tanto. E aí o interessante também, né, já puxando sardinha, mas nem era a intenção, não. Mas na científica, eu juro, no início nem era a intenção. Mas na científica a gente tem uns vídeos que são muito mais resumidos, porque essa é a nossa intenção. A Sim, nossa intenção não é produzir o material base, o material teórico isso, exatamente. primário. Então a gente tem vídeos ali de 2 horas que vão falar sobre todos os temas, sobre aquele tópico inteirinho. Então, 2 horas ali de uma revisão massa com só os temas importantes. Então, isso é uma outra coisa positiva também. Vídeos mais curtos, não perder tempo com vídeos muito longos e muito extensos. Exatamente. Quando eu estudava, eu gostava muito de estudar via PDF, né? Acho que com 100% do meu tempo, 80% eu estava lendo PDF, lendo alguma coisa, usando algum material, lendo algum material escrito, né? E o restante com videoaulas, fazendo revisão e tal. Eu acho que o PDF é bom que você consegue ver uma quantidade de conteúdo grande, assim, né? Em um tempo menor. Eu acho que isso é interessante. E eu assistia mais videoaula quando eu não tinha muita noção do assunto. Geralmente eu abri o PDF e É, tentava ler. Se eu não conseguisse entender nada, tô assim, não, vou ter que assistir videoaula disso aqui tudo, porque senão eu não também tenho consigo, essa, eu nem também tenho mexo, esse né? Não consigo, trabalho. não vou É, conseguir fazer nada. Mas a partir isso do acontece momento que muito você já. comigo com legislação. Legislação é uma coisa que Uhum, eu posso ler, assim, a lei 10 vezes, parece que eu não li nenhuma vez. Aí essa eu sim, tenho que pegar geralmente o vídeo aula. Vai muito de como que a pessoa aprende, né? sim, exatamente. Cada um tem uma estratégia importante aí. Inclusive, nós teremos na plataforma, além da plataforma ela organizar os estudos, nós teremos também falando sobre algumas técnicas de estudo, né, Desirê? É, exatamente. A gente tem uma parte bem focada em como estudar, porque tem e qual técnica utilizar, porque né, tudo a gente quer fazer de forma mais eficiente. Então, se a gente consegue Exatamente. aumentar o processo de fixação, de memorização daquele conteúdo, melhor, porque o que a gente quer é o quê? Chegar lá na prova e lembrar de tudo que a gente leu. Sim. Então, a gente tem revisões periódicas e tem vários outros métodos que a gente ensina, porque vai muito de cada um. Então, você pode construir seu próprio mapa mental, fazer um próprio mnemônico, ou então utilizar gravações, gravar você dando uma aula e depois ficar reouvindo aquele Uhum. conteúdo que você Bom, gravou para memorizar. Então, tem os flashcards também para muita gente funciona. Tem várias técnicas de estudo, aí cada um se adequa a alguma ou algumas melhor para facilitar na memorização. O professor é. Diego falando que se tivesse a monitoria na época dele de concurso, a Olha gente aí, ia pois criar é. um loop, né? Porque ele mesmo ia lá no passado para fazer tudo que ele mesmo já fez, estudar pelo que ele fez. Exatamente. É bom assim o Não pessoal ia ter. ser dark, né? A série. Exatamente. É bom o pessoal entender que a organização e o planejamento dos estudos é tão importante quanto as horas que você estuda, né? Às vezes a pessoa estuda 5 horas de forma organizada e direcionada, que vale mais do que estudar 10 de forma desorganizada. Não é nem a questão É, da somente quantidade, mas também de qualidade. sim, isso é muito importante. E falando sobre essa questão de quantidade, uma pessoa, um candidato que pegou química do zero, não é da área, quantas horas, quanto tempo mais ou menos você acha que ele levaria para estudar o estudo primário de todo o conteúdo que estava no último edital?
os 11 tópicos que estavam lá. Sim, acho que eram 11 ou 12 tópicos, né? Colocando aí em torno, como é noções de química, acredito que se for umas 5 horas por tópico, lógico que tem tópico que é maior, outros menores, né? Dando o total aí de umas 60 horas, no máximo, eu acho que já é bem o suficiente para estudar para a prova da Polícia Civil de São Paulo, pelo fato de ser noções de química. Isso para um candidato que não sabe ou não lembra nada de química, né? Vai começar bem do início. Agora, um candidato que já tem alguma noção, ele já pode ir direto para a parte de revisão, né? Ele tem que relembrar os conceitos, revisar os conceitos, as fórmulas e já tentar fazer exercício. Se vê que está acertando bem, ok. Se não, vai ter que voltar a estudar lá do início também. E lembrar que se vê que está acertando bem, que bom, mas daqui uma semana, daqui umas 2 semanas, tem que voltar e dar uma revisadinha rápida, bem rápida mesmo, que às vezes fica até parecendo maçante esse tanto de revisão, mas que é super útil. Então, nem que seja uma passada de olho rápida ali no bizu, é importante fazer de tempos em tempos, mesmo que esteja acertando tudo. Isso, exatamente. Com certeza. E aí, por fim, para a gente fechar nosso bate-papo de hoje, entrando, assim, né, continuando nessa linha de revisão, o aluno que já bateu a meta de química, já estudou tudo ali, e qual que vai ser o foco dele? Só revisão? Só exercício? O que ele deve fazer agora? É assim, o último edital da PCSP cobrou noções de química. Pode ser, né, na próxima prova, que esse edital venha um pouco mais de assuntos, né, e venha com um pouco mais de profundidade. Se o candidato ele já está bem garantido ali no básico, eu acho que seria importante ele aprofundar um pouco mais em alguns assuntos, né, porque vai que a banca resolve cobrar de forma É, mais aprofundada. Vai que os conteúdos que eram mais tranquilos, igual a gente comentei no início, de nível médio, já vêm um pouco mais complicados, né? Então, acho que é importante o candidato. daqueles tópicos do último edital, quais que ele deveria aprofundar um tiquinho? Eu acredito que soluções, estequiometria, com certeza, porque são temas que sempre vêm, né? Termoquímica, equilíbrio químico também, a parte de analítica instrumental, química analítica, que é bastante aplicada aí na rotina pericial, pode ser que eles resolvam trazer as questões mais para esse lado. Então, eu acho que são tópicos aí importantes para o aluno aprofundar. E, além disso, depois que ele aprofundar um pouco mais em cada tópico, depois disso é manter a questão dos ciclos de revisões, fazer questões, como você falou, para não esquecer, né? Porque não adianta você estar acertando muitas questões de um tópico 3 meses antes da prova e chegar lá no dia você já não está lembrando. Tem que manter a questão de memorizar o conteúdo também é muito importante. Ótimo. Nossa Senhora. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu de verdade achei as dicas fantásticas, muito, muito, muito valiosas mesmo para quem quer tentar PCSP, o cargo de perito geral. Lembrando de novo que a nossa mentoria e monitoria, ela conta com a presença de vários peritos criminais, inclusive um que está lá na PCSP. Olha só, gente, temos um informante lá dentro. Tô brincando, tá, gente? Não é informante, não. Mas ele é perito lá na PCSP. Então, isso é muito bom, porque eu acho que ele entende como que é o dia a dia ali daquela instituição especificamente, né? E além disso, a gente tem vários outros peritos também aprovados para cargos de perito no nosso time. Então, realmente é um time de peso. Eu acho que vale muito a pena. Sim, Se temos você tem peritos da condição, se você... PF, do Ceará, temos a aprovados na Rebeca, perito PCTV, do ITEP-RN, da PCDF. Então, o da time aí vem forte. PCSP. Nossa, tem um monte. Sério, de É, verdade, o time está muito de peso mesmo. Então, se você tem condição, eu acho que, vale super a pena. De verdade, vale muito a pena mesmo. E além disso, né, além de termos peritos, a gente tem professores experientes também, que já dão aula há muito tempo e que estão dispostos e gostam de passar o conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante.
super valioso também. Gente, muito obrigada pelo tempo de todo mundo. Espero que tenham sido dicas importantes, coisas que vocês estavam precisando ouvir. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente também, a gente responde sempre que tiver disponibilidade. Coloca se você quer participar, coloca seu nome no link da lista de espera, porque em breve o nosso plano da PCSP vai sair e já tem lista de espera, porque a procura está alta e as vagas são limitadas. Nós somos limitados no nosso poder de atendimento, então as vagas são limitadas. Já coloca seu nome lá para garantir a sua. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de todos. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Desirê, por conduzir a live tão bem. Se fosse eu conduzir na live, ia durar umas 2 horas. Eu que agradeço pela sua presença ilustre. Porque eu ia falando de um assunto, do outro, né? Estou falando até da Copa. Eu também depois de amanhã a prova, a outra. É uma também prova, né? A prova dele. Verdade. Eu também gostaria de agradecer a todos os nossos colegas da Científica Concursos, né? A todo mundo aí que está trabalhando duro para produzir um material de mentoria e monitoria de alta qualidade. Tá dando um trabalho bem grande, né? Fazer os roteiros, bizus, tudo que tem que colocar na plataforma, mas acredito aí que o nosso produto ele vai ser muito importante para facilitar o caminho da uma aprovação. E vale muito a pena. Vale muito a pena quando o aluno chega e fala assim, nossa, muito obrigado, consegui, passei. Nossa Senhora, isso dá até um quentinho no coração. Com certeza. Eu espero que a gente tenha, então, muitos interessados, né, em futuros alunos aqui. Não sei quantas pessoas estão participando da live, mas eu acho aí que todos que estão com interesse em fazer esse concurso da Polícia Civil de São Paulo são bem-vindos e estamos esperando vocês. Estamos, de braços abertos. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, pode mandar lá no nosso direct que a gente responde. Tá bom? E coloca seu nome lá na lista. Até mais. Temos mais alguma dúvida Tchau, aí? gente. Acho que não, né? Acho que não. A gente conseguiu abordar tudo, assim. O pessoal foi mandando alguns comentários e aí a gente já foi abordando ao longo do bate-papo. Eficiência, tá vendo? Pois é, não, ficou muito bom. Melhor do que o Diego. Eu falei pro Diego confiar, né? Olha aí, Diego, deu bom. Não é? Aqueles fios lá desalinharam. Exatamente. Agora a Desirê que vai conduzir as lives aí. Oh, meu Deus. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Boa Até noite. a próxima. Boa noite.